Bom, continuando a nossa aula, então a gente começa a falar primeiro, classe gramatical, substantivo, ok? Vamos lembrar daquela coisa básica do substantivo mesmo. O substantivo ele faz o quê? Ele designa os seres em geral, certo? Ele vai dar nome a esses seres. Lembre-se sempre dessa palavra, pessoal. Substantivo nomeia, dá nome. Por quê? Porque mais pra frente a gente vai estudar, por exemplo, concordância nominal. Peraí, concordância nominal é concordância feita com nome. Então é concordância feita com quem? Com substantivo, certo? A gente vai estudar regência nominal. Peraí, a regência nominal é a regência então do nome, do substantivo, mesma coisa. Complemento nominal, praticamente sempre, porque vai ter algumas exceções ali, completa o nome. Adjunto adnominal, adiciona alguma coisa ao nome. E todos esses nomes que eu estou citando, na verdade, nada mais vai ser na sua análise do que substantivos, certo? Então, substantivo designa os seres em geral, né? Nomeia. A gente tem primeiro a classificação de substantivo, uma classificação que vocês conhecem lá atrás, né? A gente sempre estuda isso ao longo da nossa vida de ensino fundamental 2 e médio. Então, primeiro aqui, né, considerando comum, a gente vai ter a separação entre substantivo concreto e abstrato, né? Substantivo concreto é aquilo que ocupa, né, um espaço, certo? Aquilo que mesmo que não exista no mundo real, que seja ficção, na ficção ele pode ser imaginado, projetado, desenhado, ou ele ocuparia um espaço ali na ficção. Então, por exemplo, a palavra fadas. Fadas não existem, bruxas, doentes, quando você vai, por exemplo, os contos de fadas. Mas eles são substantivos concretos porque você projeta eles. Pode ser projetar na sua cabeça, pode ser desenhar, pode ser imaginar eles, certo? Então, tudo isso é substantivo concreto. Sofá, mesa, cadeira, fada, duende, nuvem, né? A gente não pega a nuvem, mas a gente projeta ela, ela ocupa, né, espaço. Até o ar, a própria palavra ar, o ar ocupa, ó, né? Isso é física, eu não sei explicar física, mas o ar tá ocupando espaço, certo? Então, substantivo concreto. Já substantivo abstrato é quando diz respeito ao quê? Né? Os nossos sentimentos, as nossas ações, certo? Como assim ações, professor? Porque sentimento acho que eu entendo, né? Amor, ódio, raiva, alegria, eu sempre lembro que abstrato é sentimentos, ok. Mas e como assim ações? Ué, por exemplo, quando você tem a palavra relacionamento. A palavra relacionamento, ela vem de um verbo, relacionar, e ela vira uma ação, né? Porque relacionamento é o ato de se relacionar. Observe que é o ato de se relacionar, não é a ação, né? Se fosse ação, seria o verbo relacionar, mas relacionamento não é verbo. Relacionamento é o ato de fazer aquilo. Como é o ato, é um substantivo abstrato. A palavra discussão, que vai ser o ato de discutir, né? Inúmeras outras aí, entretenimento, certo? Então você tem essas relações, certo? Então dentro do substantivo abstrato. E aí eu dei como exemplo a palavra amor, por quê? Quando eu penso em amor, na palavra amor, qual que a gente pensa primeiro? Abstrato. Você falou que é sentimento, tá correto, né? Eu falo, o amor é uma coisa muito importante para os seres humanos, né? Então nessa frase, a palavra amor vai ser o quê? Vai ser um substantivo abstrato. Porém, né, quando, por exemplo, lá no domingo, seu pai tá fazendo um churrasco, né, e o seu pai grita lá da churrasqueira pra sua mãe, né, amor, né, traz um refrigerante, ou traz uma cerveja, ou traz a farinha, não sei, mas seu pai grita amor, né, observe que o amor agora pra ele não é o sentimento, o amor pra ele é a sua mãe, né, ele personificou, então agora a palavra amor não é mais substantivo abstrato nessa frase que eu falei, ela passa a ser um substantivo concreto. Tá? Então, sempre tem que entender essas relações. Dando continuidade, temos também a classificação do substantivo próprio e comum. Substantivo próprio, ele especifica um ser, né? Aquela dica maior, geralmente, ou praticamente sempre, né? Eu tô pensando agora num contexto que possa parecer diferente, mas praticamente sempre vai aparecer com o quê? Com letra maiúscula, certo? Então, é o nome de cada um de vocês, é o meu nome, né? Geisa, é o nome da escola, né? O nome das universidades, né? Os órgãos, as instituições, nome da cidade, do país, então Maringá, Paraná, Curitiba, né? Ministério da Saúde, maiúsculo, né? Você tem um órgão, certo? Né? É a Universidade Estadual de Maringá, você tem um órgão, você tem uma instituição, certo? Então, são os nomes próprios, que nem até eu dei exemplo aqui, Pelé. A palavra Pelé apareceu em maiúsculo justamente, né? Porque ser um nome próprio. Por outro lado, substantivos comuns são aqueles que denominam os seres de modo geral, né? Pode ter vários. Então, por exemplo, sofá. Sofá, não existe um tipo de sofá, não existe uma pessoa que chama sofá, né? Acredito eu que não. Mas assim, você vai ter diferentes tipos de sofás, né? Então, é um substantivo comum, tá? Aí você pode falar depois um sofá triangular, nem sei se tem sofá triangular, gente. Um sofá retangular, um sofá de tal medida, um sofá de outra medida, não sei. Tá? Então, substantivo comum. Mas aí eu entro com o Pelé de novo, porque a palavra Pelé pode aparecer em algum texto com letra minúscula, se tornando substantivo comum.
Como assim? Eu posso falar assim, por exemplo, para vocês, o professor Ishiba, ele é o Pelé da física, certo? Nessa frase que eu falei, o professor Ishiba é o Pelé da física, Pelé vai vir com minúsculo, que não é o Pelé, a pessoa Pelé que a gente conhece do futebol, né? Eu estou dizendo que esse professor é tão bom na física, é o melhor da física, como, né, o Pelé era o melhor, né, no futebol. Então a palavra Pelé, nesse caso, passa a ser um substantivo comum. Olha que interessante. E dentro do substantivo comum, é importante lembrar que a gente tem aqui dentro os coletivos, tá? Então, dentro do substantivo comum, a gente abre para os substantivos coletivos. Comum, então, sofá, quadro, árvore, carro, né, cadeira, amor, ódio, o que for, né? Que vocês podem ver que a gente vai misturando várias relações. Mas coletivo é quando eu tenho um substantivo no singular, um único, que representa um grupo, né, que representa, ele não especifica uma pessoa igual ao próprio, mas ele representa um grupo. Então, por exemplo, rebanho, né, e rebanho dá para vários animais, né, então você pode ter o rebanho de bois, certo? Então você tem rebanho, alcateia, lembra que a gente estuda essas coisas lá atrás, né, de lobos, né, molho, que vai ser molho do quê? De chaves, e um monte aí. Muitos desses, gente, que a gente estuda, a gente praticamente não usa. Rebanho é muito utilizado, né, se você, por exemplo, pegar alguma reportagem numa revista falando sobre agronegócios, alguma coisa assim, pode ter lá a palavra rebanho, ok. Mas a alcateia, vamos parar para pensar, né? Existem alguns, inúmeros, na verdade, substantivos coletivos que a gente estudou, que tinha tabelinha, lembra? Vocês tinham que decorar que, né? A gente não usa, não faz parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque você vai andar na rua e vai achar, né, um grupo de lobos e ainda vai olhar pra pessoa, olha, uma alcateia, né? Lógico que não. Primeiro que não tem lobo aqui onde a gente vive, né? E se tivesse, você não ia olhar pra pessoa e falar assim, olha, uma alcateia, né? Pelo amor de Deus, você já saía correndo. Então, assim, não, certo? Não tem se preocupar tanto com isso. Mas lembre-se dos coletivos que se referem a pessoas, né? Por exemplo, time, equipe, certo? Se referem a pessoas, a gente usa para várias coisas. Classe, né? O que é classe? Um grupo de alunos, né? Pensando no âmbito escolar, a gente usa muito a classe, né? Ou a sala mesmo, não só sala para o ambiente físico, mas sala, os alunos que pertencem àquele grupo. Então é interessante isso, tudo vai depender muito do contexto, ok? Continuando, a classificação entre simples e composto, essa é muito fácil, e quando a gente for estudar processo de formação de palavras, é importante prestar atenção nisso. Então, substantivo simples, a gente fala que é quando tem um radical. O que é radical? Quando tem uma palavra, né, e não tem outras dentro dela. Então, por exemplo, a palavra duro. Existe a palavra dureza, existe a palavra durabilidade, mas todas elas têm o mesmo radical, que é o dur, certo? Eu tiro o eu dou. Durabilidade, tem o dur, né? Dureza, tem o dur. Muda a vogal que vem na frente. Então, isso daqui é o radical. A palavra duro só tem um radical. Mesma coisa a palavra pão. Pão, padaria, panificadora, né? Todas vêm com esse PA e o resto vai mudando. Então, só tem um radical. E aí, quando eu junto dois radicais, eu tenho uma palavra composta. Então, eu tenho duro e pão como substantivo simples e eu passo a ter pão duro como substantivo composto, tá? Professora, acho que eu entendi uma coisa. Substantivo composto é fácil. Tem duas palavras, juntou e, consequentemente, tem hífen. Não necessariamente, tá? Por exemplo, a palavra pontapé. A palavra pontapé a gente escreve junto. Não tem hífen, certo? E você tem duas palavras. Ponta e pé, dois radicais, né? A palavra girassol, certo? Girassol. Você tem dois radicais, você tem duas palavras. Você tem girar, gira, e você tem sol, certo? A palavra, deixa eu pensar aqui. A palavra, por exemplo, planalto, né, que ainda ocorre uma aglutinação, a gente vai estudar isso mais pra frente. Então, plano mais alto. Então, não precisa ter hífen. Pode ser, por exemplo, escrito tudo junto e a gente não perceber, ok? Por outro lado, eu tenho primitivo e derivado. E qual que vai ser a diferença? Se aqui eu tenho um radical e aqui eu tenho dois ou mais, formando uma nova palavra, aqui eu tenho uma única palavra, um único radical, livro, livraria, livreiro, olha lá, mesmo radical. E o derivado, substantivo derivado, vai ser aquele que a gente acopla essa palavra, um prefixo ou um sufixo. Então, eu pego a palavra livro, tiro essa terminação, tá? Essa desinência, e coloco o quê? Né? Se você pegar aqui o aria, ele é um sufixo, porque existem outras palavras que têm esse aria, né? Padaria, né? Livraria. Você tem essas outras relações, certo? Por exemplo, você tem a palavra feliz, você coloca o in na frente, infeliz, certo? Então, você tem derivado, você não tem composto, ok? Então, atenção a essas diferenças. Isso a gente estuda melhor e entende bem melhor quando a gente estuda a estrutura e principalmente formação das palavras. Nos processos de formação de palavras, a gente tem dois tipos, composição e derivação, tá? Então, vem bem com essas relações.